7 horas e 31 minutos, caiu aqui, não? Está ouvindo? Bom dia a todos, Jornal 96, hoje na resenha especial do Jornal 96, no som do Rafael Blade. Aqui no início do Jornal 96, Rafael Blade, a banda inglesa que tocou no Rock in Rio, e vai terminar aqui as discussões, os debates de hoje, da resenha do Jornal 96. Hoje a gente está contando aqui com a presença de Jean Paul Prats, de Marcos Alexandre e também de Luciano Kleiber. Vamos lá para os bom dias. Luciano Kleiber, bom dia. Gostou da abertura, não é? Bom dia, meu amigo Diógenes Dantas, na correria. Cheguei aqui em cima da hora. Bom dia, Lugo. Bom dia, O'Hara. Bom dia, Marcos Alexandre, Jean Paul. Você toda a vida, acho uma das coisas bacanas dessa resenha é que você também dá um banho de musicalidade, né? A gente tem de tudo aqui, né? Tem rock, tem pop, tem tudo aqui. Tem DJ que vira jornalista, mas tem jornalista que vira DJ. É o DJ Didi. Um abraço né? para o nosso amigo Bruno Giovanni. Bruno Giovanni, sempre nos ouve, Pois é. Dele também. Claro. Pois é, estamos aqui. Bom dia, Jean Paul. Você está muito sorridente hoje. Bom dia, pessoal. Hoje não tem periscope aqui, né? Pra meu amigo! Alô aí pra galera, então filma aí a camisa Black Sabbath de Diógenes Dantas e o visual Guns N' Roses do Lugo Dias. Bom dia a todos. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, Diógenes, Luciano, Jean Paul, Lugo, O'Hara, bom dia a todos os ouvintes. Bom demais começar essa resenha já nesse alto astral, esse rock and roll aí. Olha as palmas para Marcos Alexandre. Seu aniversário? Muito obrigado. A banda tá tocando aqui para você, rapaz, que coisa bacana. Muito bom. Olha, eu não sei para que vocês estão rindo tanto, né? Porque as notícias... Rindo para não chorar, A gente tava tão bem, a gente tava indo tão bem. Não, sexta-feira, dá uma trégua. Depois do som desse, aí tem que começar... Tá pauleira a situação, hein, Diógenes? Hein, Diógenes? Tá pauleira a situação. Tá metal. Tá pesado. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa resenha. Hoje tem vários assuntos aqui, cada um, claro, vai trazer, os convidados vão trazer aí, cada um seus destaques. Mas eu listei aqui 4 coisas que a gente vai tentar discutir durante a resenha. Pacote fiscal do governo estadual, né? 10 estados já aprovaram o aumento de impostos, mas o Rio Grande do Norte ainda não. O Ministério da Dilma, hoje sai, finalmente, depois de 2 semanas de muitas discussões, muitas reuniões, a Dilma anuncia a reforma ministerial, aquele plano de 10 ministérios, não vão ser 10 ministérios cortados, apenas 8, para poder acomodar aí o PMDB, os interesses do maior aliado da presidente Dilma, do governo, e ela hoje, está na capa do Globo, né, vai anunciar um pau-mandado do Eduardo Cunha como ministro, né, ministro da Ciência e Tecnologia. A crise política, né, Lula aí, sob investigação, o PT nesse fogo cruzado, e o habeas corpus do Fernando Freire, né, Fernando Freire que estava correndo o risco de ir para Alcaçuz, não vai mais. Foi para o hospital, do hospital agora vai para casa porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu assim, decidiu favorável a um habeas corpus encaminhado pelos advogados do governador. Qual o seu destaque hoje, Luciano Kleiber? Diógenes, acho que a gente tem que falar, claro, desse pacote, né, do governo, que tem sido alvo de muitas discussões, muitas reuniões. Haverá uma reunião na próxima segunda-feira da classe produtiva com o governador, uma reunião que eu, inclusive, repito, tardia. Essa reunião deveria ter acontecido antes, haverá, né, antes tarde do que nunca, haverá na segunda-feira. E, claro, né, essa crise generalizada da economia, infelizmente, péssimas notícias, uma expectativa muito ruim para este final de ano. Devemos ter um dos piores natais dos últimos 10 ou 15 anos. Marcos Alexandre, seu destaque na resenha do Jornal 96. Diógenes, eu vou destacar aí a reforma ministerial, né, que está para ser anunciada hoje. É uma última cartada, né, ou talvez uma das últimas, vamos dizer assim. Ninguém sabe, o futuro ainda está muito incerto, as coisas, né, estão muito nebulosas. Enfim, é uma rearrumação que a presidente Dilma Rousseff está dando aí no governo, né, para tentar angariar apoio político, né, que isso vem faltando nesse segundo mandato, que ainda está no início, né? Ironicamente, ainda está no início aí. Primeiro ano ainda, né? Estamos com 9 meses de governo,
né? Tem 3 anos aí, 3 meses. Quem pariu o Matheus que cuide, né? Pois é, então, né, ela está mudando aí, fazendo essas mudanças do governo em busca da tal governabilidade. E a gente espera também que essa arrumação política dê resultado para a economia, né? O assunto aí que é de Luciano, mas que a gente, todos nós, vimos sofrendo aí nesses últimos tempos, né? E situações se agravando, alta do dólar, queda do emprego, enfim, essas coisas que a gente pode detalhar um pouco mais aqui ao longo do programa. É isso aí. Jean Paul, o seu destaque hoje na resenha do Jornal E 95. hoje, meu destaque é na minha área, né? Eu tenho hoje trazido aqui algum resultado interessante da Petrobras e a reflexão seria como é que se comporta uma empresa como a Petrobras diante de um cenário como esse, né? Além de um cenário genericamente ruim, um cenário para ela também muito complicado. Como está a cabeça de um funcionário que não participou de nenhuma falcatrua, nenhuma coisa suspeita? Como é que a empresa está funcionando? Um dos resultados interessantes é que pela primeira vez um campo do pré-sal foi o principal produtor de petróleo do Brasil. E ele representou aí 360 mil barris dia, é 4 ou 5 vezes a produção do Rio Grande do Norte hoje de petróleo, num campo do pré-sal. Né? Quer dizer, algumas coisas continuam funcionando num ritmo bom, a companhia corporativamente, aí seria a questão de saber, corporativismo é bom ou ruim nessas horas? Ele protege, ajuda a empresa, aquilo que é tão criticado em outras horas, hoje talvez esteja salvando a empresa. E uma outra notícia que não é tão boa, que é o fechamento da planta de biodiesel de Guamaré. A gente pode comentar isso mais tarde. É isso aí. Olha, você está precisando de uma assessoria para seu condomínio? A Lince, administradora de condomínios, oferece assessoria administrativa, jurídica, contábil, financeira e circo profissional. O diferencial da Lince é que ela oferece um consultor condominial, um mediador, um conciliador. Fraudes, desvio de dinheiro fazem parte da história do Brasil. Infelizmente, os condomínios também são alvos destes atos criminosos, gerando problemas e altos prejuízos aos condôminos. Por isso, entre em contato com a Lince, administradora de condomínios, solicite uma proposta através do site www.linceadm.com.br. Tem um e-mail, hein? Tem um e-mail, atendimento@linceadm.com.br. Os telefones da Lince, 3201-2230 e o 98864-4071. Olha, vamos começar com a reforma ministerial da presidente Dilma Rousseff. Vai ser anunciado hoje, eu já adiantei aqui que não são 10 ministérios que serão cortados, apenas 8 ministérios, e temos o Henrique Eduardo Alves confirmado como ministro do Turismo. Ele estava com a cabeça a prêmio porque uma das ideias do governo era acabar com o Ministério do Turismo, fundi-lo aí, as atribuições ficarem por conta da Embratur e a fusão do Ministério com o Ministério dos Esportes. Mas a pressão para acomodar o PMDB fez com que a presidente Dilma voltasse atrás. Luciano Kleiber, seu comentário. Diógenes, eu lembro que recentemente eu estava fazendo um comentário de economia e estava dizendo que a presidente estava deixando de tomar, na minha opinião, algumas medidas em nome do equilíbrio e da sustentabilidade política. E você interrompeu dizendo, que sustentabilidade, Luciano, né? Realmente a gente não tem, o clima político hoje é péssimo e ele, claro, influi diretamente na economia, e essa decisão da presidente, né, esse chamego maior ainda, se é que isso é possível com o PMDB, é em nome dessa governabilidade, né, infelizmente ou felizmente, né, não dá para governar sem o PMDB. E eu, particularmente, fiquei extremamente decepcionado. Eu acho que 10 ministérios para cortar ainda era pouco, né? Deixar de cortar 2 é ruim para o Brasil, é ruim para as finanças, e mostra mais uma vez que, infelizmente, a presidente está sem pulso político. Jean Paul Prats, seu comentário sobre a reforma ministerial. Me permita discordar, eu acho que a presidente está começando a tomar pulso, está tomando decisões difíceis, complicadas. O aliado é um aliado complexo, não é um aliado fácil, né, do PMDB. Acho que ela tentou se distanciar desse aliado, ou pelo menos colocá-lo no cercadinho
uma época Ainda não tem, deu certo, e não deu certo. Na minha opinião, ainda tem. Na época havia muita PL, influência, né? Você sabe que um presidente ele não governa sozinho, principalmente uma pessoa, né, que teve uma coligação tão forte, tudo. Então há muitas influências em cima dela. Aparentemente a influência do ministro Mercadante para uma certa implicância com o PMDB existia. Na verdade, não sem razão, mas também de uma forma um pouco forte demais. Isso aconteceu durante um período, agora há um revés. Eu acho que o caso do ministro Henrique é um caso específico, acho que nunca foi a intenção dela retirá-lo da esplanada, independente de haver remanejamento de ministérios. Acho que o remanejamento dos ministérios foi o possível de se fazer, não acredito que mais 2 ou 3 ministérios eliminados fizessem diferença financeira, uma vez que se sabe muito bem que quando você elimina um ministério, ele é aglomerado para o outro, os funcionários acabam passando, se fundindo, e a economia não é tanto assim. Mas de forma simbólica, simbolicamente sim, mas para ver uma economia maior, você teria que fazer uma reforma, como fez na época o Collor, que fez realmente uma fusão bem grande de vários ministérios. Já se fala aí também numa outra reforma que incluiria um Ministério da Cidadania, que juntaria vários ministérios da área social. Então, assim, teria que ser uma coisa mais profunda, não tão rápida e que não tivesse num momento tão complicado. Esse não seria um momento adequado para você retirar tantos ministérios assim, justamente no momento que você pode negociar com eles, e eu acho que aí, nesse caso, não há como fugir de uma negociação com um parceiro de governo como é o PMDB. O PMDB faz parte do governo, faz parte da configuração atual, independente de alguns personagens serem um pouco estranhos, né? E até o próprio comportamento da presidente com eles também. O próprio Eduardo Cunha é um caso que está sob investigação, agora surgiram questões de contas no exterior, o cara está tão enrolado quanto outros que estão aí na Berlinda e não está na Berlinda. E ainda se coloca um ministro, como se diz, como você chamou de pau-mandado. Pau-mandado dele. Que é misterioso. Aliás, assim, tem mais de um pau-mandado de Eduardo Cunha nesse novo ministério. Marcos Alexandre, sua opinião sobre a reforma ministerial da presidente Dilma, sendo anunciada hoje, em 4 atrasos. Pois é, Diógenes. A princípio, assim, vou dar uma opinião pessoal, aí é uma opinião. Eu me sinto um pouco frustrado com essas mudanças que estão sendo anunciadas, porque também a gente não vê assim mudança substancial. Né? Não vê gente de qualidade. Isso, né? isso. A própria presidente pediu um nome, segundo que a imprensa noticiou, mais forte, no caso do Celso Pancera, né, que é o pau-mandado de Eduardo Cunha, que vai para a Ciência e Tecnologia. Acusado por 2 pessoas de ameaçar a Youssef, testemunha. Né? Não, Alberto Youssef e a advogada que foi afastada. A advogada que fez vários acordos de delação. Né? Que se afastou. Mas falou Alberto Youssef. A Carta Preta, né? E fugiu para os Estados Unidos para não ser, não sei. Uma coisa muito mal explicada, inclusive, né, até hoje. Mas enfim, eu citei o Alberto Youssef porque é uma figura central aí em toda essa história. Ele, né? É um deles, né? Só para reforçar. É um dos que eu assim, vejo como um dos principais. Mas, enfim, sobre a reforma em si, então eu me sinto, esse é um ponto, eu me sinto frustrado, acho que não atende muito. A minha torcida também pessoal, como eu antecipei no início, no destaque, é que realmente isso produza, enfim, alguma calmaria política e que essa calmaria política possa redundar numa melhoria econômica. Pois é, a gente fica com o pé atrás por conta assim, da falta de qualidade, digamos assim, das mudanças. E aí eu vou... A gente vem numa sequência de discordância, de Jean Paul discordou de Luciano, eu vou discordar de Jean Paul. Eu acho realmente que faltou o governo mostrar, digamos, mais vontade, dar o exemplo de cortar gastos nessa hora, se seria com corte de ministério, com corte de funcionários. Eu acho que realmente faltou o governo mostrar para a sociedade que também está fazendo um sacrifício tão grande quanto ele está tentando aplicar na sociedade. Verdade. Quem está pagando a conta, pagando o pato, somos nós, mais uma vez. Eu queria destacar uma coisa, pobre Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Aliás, é uma estrutura hoje no governo federal que serve apenas para pendurar, né, alguns políticos, fazer arranjos políticos do governante de plantão. Porque o ministro que sai é um ministro contra o avanço tecnológico, né? Como é o nome dele? De Alagoas, que é... ministro que agora vai para a defesa? Aldo Rebelo. Sim, o Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara, né? Isso. E que
ele tem várias posições, várias situações aí contra essa questão. É um político sério, assim, eu pelo menos reputo, mas ele é verdade, ele é bem conservador. Ele é bem tratado para assumir o Ministério. E esse ilustre desconhecido, Celso Pancera, que hoje é notório, é conhecido por seu pau mandado. Era operador, né? Outra coisa que me intriga é o Eduardo Cunha ser hostil ao governo, Isso. rompido com o governo, e ainda ter pessoas dele na linha de frente, né? Esse Marcelo Castro, apesar de ter se afastado um pouco do Eduardo Cunha na discussão da reforma política, também é tido, né? O Marcelo Castro vai assumir o Ministério da Saúde, o principal ministério, um dos principais ministérios do governo, um dos maiores orçamentos do governo. O Marcelo Castro, que é do PMDB do Piauí. Também é ligado a Cunha. E no momento, hein, Jorge, só pedir licença aqui a Luciano, e no momento que Eduardo Cunha, aí é outra discordância que eu tenho de João Palpato, eu acho que ele está muito na berlinda. Agora, assim, não dá para desconsiderar que ele é o terceiro homem na linha de sucessão da República. Não, aí é que eu você fala tanto impeachment, cadê o impeachment de Cunha, pô? Eu acho, pois é, eu acho que está faltando o processo de cassação do Cunha. A gente, a gente lembra, por exemplo, eu pelo menos estava lembrando essa semana, de que por muito menos, assim, entre aspas, Severino. Não, Renan Calheiros, que era uma construtora que pagava uma pensão para uma ex-mulher. Aí era o projeto Cara Preta, né? Não era o projeto Cara Preta. Mas ele caiu. Depois de Carta Preta, o do Cunha é Carta Preta, o do Renan é Cara Preta mesmo. Pois é, mas assim... O General Civil. Que tem muito poder, viu? Pois é, então, aí é que eu acho que o Eduardo Cunha, a situação do Eduardo Cunha é mais grave, mas assim, parece que o Brasil está vivendo uma certa anestesia e tal, em termos morais, e aí eu não sei. Eu só queria reforçar uma coisa que eu falei. O Brasil está vivendo uma chanchada, diga. Eu disse que achava que essa reforma mostrava a falta de pulso político da presidente, e a gente ainda não citou aqui o seguinte, que essa força toda da Cunha, apesar de tudo isso que já foi dito aqui, tem o dedo, talvez o dedo que ele perdeu do Lula, né? A presidente Dilma, poucas vezes, na minha humilde opinião, teve tão pouca opinião na tomada de decisão. Aliás, a gente está vivendo o final do Império Brasileiro, né? Isso. Quando Dom Pedro II entregou o governo em alguns momentos à princesa Isabel. Então nós temos um regente provisório. Pois é, o regente provisório é o Lula. O regente provisório que é o Lula. Eu vi ontem, assim, realmente eu não me recordo o nome do analista, do colunista, enfim, mas assim, me chamou muita atenção uma comparação que eu li em um dos grandes jornais, de que Dilma, a imagem que ele passou foi assim, Dilma está cercada à beira da humilhação e se rendendo para Cunha, para Lula, enfim, a imagem que ele passou para não perder. Para se manter no cargo, ela está entregando os anéis todos. Isso, foi a imagem que eu acho que é bem por aí. Olha, você que gosta de um bom forró, está tocando um rockzinho, mas eu quero dizer que no projeto Chapéu de Couro, né, no final do mês, agora dia 24, vai ter Elba Ramalho, hein? Elba Ramalho no Chapéu de Couro. Então, quem gosta do autêntico forró precisa comparecer. E o show vai ser do Boulevard, hein? Essa edição vai ser do Boulevard. Mais informações no 99984 4919. Mande seu WhatsApp pro Chapéu de Couro. Rapaz, isso, muito bom. Cara, isso é um baixo. O cara é baixista e um baterista. Tira um som desse. Só eles dois no palco. Foi uma das sensações do Rock in Rio. Das melhores atrações do Rock in Rio, né? Recente Rock in Rio. Você tem alguma mania? Não, que tal mania de casa? Natal vem uma loja que vai deixar sua casa ainda mais bonita. Conheça Mania de Casa do Shopping Cidade Jardim. Todo bom gosto, todo bom gosto, em peças de decoração com ótimos preços. Tem cristais, porcelanas, inox, aço escovado e peças em madrepérola. Vá lá, conheça Mania de Casa decorando com estilo Shopping Cidade Jardim, loja 73. Olha, só para encerrar essa questão da reforma ministerial que vai ser anunciada hoje, eu só teria uma coisa para dizer, e me intriga, o PMDB tendo a possibilidade de assumir todo o governo, ainda se submeter a esse processo de negociação com a presidente Dilma Rousseff. A única explicação lógica que eu tenho é que o PMDB está tão enrolado quanto o PT
nessa coisa da Lava Jato. Só não entrou de cabeça no processo de impeachment porque as principais lideranças do PMDB ainda têm que se explicar nesse processo da Lava Jato. Se não fosse isso, eu acho que a presidente já estaria num processo já de afastamento do poder. Mas vamos aguardar aí o resultado dessa reforma ministerial que deve ser anunciada hoje pela presidente Dilma Rousseff. E agora vamos falar de Petrobras, né? Jean Paul Prats. Pois é, como eu disse, o campo de Lula, sintomaticamente, De Lula? é o recordista produtor nacional de petróleo, mais de 360 mil barris dia. E o que eu tenho pensado, assim, conversado muito com gente da Petrobras, é que o pessoal está empenhado em manter o nível de atividades, o nível técnico que a empresa sempre teve. Muita gente, claro, atormentado com a imagem perante os amigos, as pessoas, de todo o envolvimento e toda a repercussão, né, magnificada de uma investigação. Todos sabem que é um processo em investigação e que boa parte já vem sendo punido, né, não só socialmente como juridicamente, judicialmente, mas é a imagem da empresa envolvida, né, uma empresa que sempre foi um destaque nacional, é a principal mola da economia, da parte econômica setorial, digamos assim, dos setores regulados, é a Petrobras, né? E havia até uma brincadeira que o pessoal lá estava de jardim de infância, ou brincando de estátua ou brincando de esconde-esconde. Eu acho que escondido ou de estátua. Né? Ultimamente, mais até, né? Para não estar dando a cara. Esconde ali, esconde o dinheiro, esconde lá, manda, esconde. Mas escondendo profissionalmente para não estar exposto. Mas na verdade, ladrão! O que resta disso é que a empresa é tão forte, Diógenes e pessoal, e o corporativismo nesse sentido agiu para o bem. Né? A empresa se defendeu, a empresa se uniu, os profissionais estão empenhados em superar essa crise, sabem que 2, 3 dirigentes, cabeças realmente, tinham muito poder para comandar algumas ações. Muitas coisas, inclusive, a própria empresa sempre protegeu, né? E sempre foi assim, não é de gestão de agora, recente, dessa investigação, mas de antes, muitas coisas deixam de ser feitas em Petrobras por conta da defesa que os próprios funcionários fazem dos seus negócios, das suas unidades de negócio. Luciano. Então é importante essa sobrevivência e é isso que tem garantido esses resultados, apesar, é como se a empresa tivesse uma grande inércia positiva que a impulsiona para frente. Jean Paul, eu queria aproveitar, né, a sua presença, é sempre bom falar com um especialista no assunto. Como é que você viu esse anúncio do aumento dos combustíveis que uma parte do mercado entendeu como uma sinalização da Petrobras e da sua retomada da independência? Na sua avaliação, esse anúncio tem que tipo de impacto dentro desse contexto aí que você está dizendo da Petrobras? Nós vamos falar aqui do aumento em geral dos pacotes fiscais dos estados. Na verdade, isso é uma grande onda, né? A partir do momento que o governo federal tem uma necessidade de fazer isso, né, todo mundo acaba tentando surfar essa onda porque é uma onda impopular, então já dilui um pouco o impopularismo, digamos assim, da situação. E a Petrobras, e a questão do Ministério das Minas e Energia, a autorização para isso, não foi diferente. Vamos aproveitar essa onda, já está todo mundo reclamando mesmo, vamos ajustar as coisas. O ajuste não é só fiscal, é geral em tudo, né? E o caso do aumento de combustível até que foi bem absorvido, não houve tanta grita, porque o barulho é tão grande fora que a coisa... Mas era necessário. É um dilema muito grande sempre que se vive essa questão do aumento de combustível, que é o seguinte: quando você não aumenta, o pessoal critica que você está prejudicando o acionista da Petrobras. Quando você aumenta, você está prejudicando a população toda com a inflação. É só que esses aumentos foram represados por muito tempo e criaram uma situação de tranquilidade no consumidor, mas intranquilidade na empresa e no mercado. Exatamente. Esse ajuste é o que a gente está sofrendo nesse ano e de uma forma muito dura. A política brasileira sempre foi de fazer ajustes em patamares. Nunca foi como nos Estados Unidos, de ajustar na bomba no dia seguinte que alguma coisa acontece no mercado de petróleo. Nos Estados Unidos, o consumidor americano está acostumado com essas oscilações na bomba. O brasileiro nunca teve isso, nunca teve. Você se lembra daqueles períodos em que o Cid Moreira ainda anunciava aumento de gasolina, todo mundo corria para o posto de gasolina, que meia-noite, e a partir da meia-noite vai aumentar.
Então sempre foi, desde a época dos militares, o preço Eu achava uma bobagem, porque a fazia pessoa pouquíssima corria, passava diferença. horas numa fila, Pra mas encher o 2 tanque. dias depois encheu o tanque com preço De novo. novo. É uma bobagem. Realmente. Mas era uma aventura, né? Lógico. Todo mundo ficava ali bebendo junto e tal, virava uma Virava confraternização. festa. Muitas famílias começaram, muitas terminaram, né? Porque às vezes na espera O cara saía da bomba, também, o cara não saía sabe e onde vai. tal, namorava a mulher do. Enfim, era uma confusão. Botava Mas bomba, sempre foi tá? assim. Bomba sempre pra lá, bomba pra sempre cá. foi um preço controlado. Mangueira, Nesse caso... Tá certo, vamos lá. Olha, em tempos de crise, a melhor coisa do mundo é otimizar recursos, enxugar custos, melhorar a gestão. Você que é empresário do setor atacadista, varejista e da indústria, precisa contar com software de gestão Cronos. O Cronos é a solução completa para a sua empresa, seu negócio, hein? Tem em mãos o controle total do estoque, das suas vendas, do seu financeiro, das compras, da logística. Ligue 2030-8784. Tem o Cronos na sua empresa. O programa é um produto da Olympus Tecnologia, 15 anos atendendo a centenas de empresas do Rio Grande do Norte. Acesse o site para mais informações www.olympustecnologia.com.br. Algum assunto para a gente fechar a Petrobras? Aqui o preço... 3,20 no diesel me chamou a atenção demais ontem. Eu vi diesel a 3,20. Era para ser mais Atenção, barato. Né? atenção. Não é brincadeira. Subiu de 3,18 para 3,20, né? Não. 3,18 não. 2,95 era a média do diesel. É, um Né? aumento E ele foi para significativo. 3,20. O que me preocupa no diesel é o modal de transporte brasileiro, que é extremamente baseado no rodoviário, e isso vai impactar em todos os preços, né? Infelizmente. E a gasolina, só para a gente informar, passou de 3,36 em média dos postos para 3,57. Ave Maria. 3,57 litros de gasolina. Vamos todo mundo andar de bicicleta, inclusive é ecologicamente correto. Né? Não há dúvida que tem que se tomar cuidado para também ver se não há inflação oportunística nisso aí. Vai haver. Para aproveitar a Vai onda e haver. já fazer Vai o seu haver. ajuste. Vai haver. Você mesmo falou da onda de ajuste. Essa normalmente o mercado acaba ajustando. Mais à frente o sujeito acaba se reenquadrando. Mas, infelizmente, é isso. Né? Tem que haver... A agência reguladora está aí para isso, o PROCON também. Então, se houver abusos, tem que ser coibidos, evidentemente. Olha, para encerrar esse bloco, uma sessão Mela Cueca, né? Easy, Perfeito No More. Também esteve, né? Olha que música linda, vamos lá, curtir. Sessão Mela Cueca, hein? O caba no roçado, amassando a mandioca. Você aqui no roçado. Amassando a mandioca. Vamos escutar a música aqui. Isso é um som picoso. Uma música dessa, um copo de garapa e 3 brotes. Olha, no próximo bloco tem um ouvinte aqui fazendo a seguinte pergunta. É sobre as pedaladas fiscais que o TCU deve votar na próxima semana, né? Isso. Fala aí, pelo amor de Deus. Um uísque. copo de garapa e 3 brotes, diga aí. Ei, agora, o que tinha de mulher escutando esse jornal agora caiu tudinho. Agora, Busy like Sunday morning. Jean Paulo ainda bem com o microfone. Baixa o espírito do Willie Nelson. Fabricar biodiesel. Meu Deus do céu. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco volta com a resenha do Jornal 96 e um clima de ressaca do Rock in Rio, né? Tá Você certo. gostou? Tá gostando? Bom, muito A gente bom. volta daqui a pouquinho com o Jornal 96. Fica aí! Essa questão do pacote de aumento de impostos, ela é extremamente complexa, né? Primeiro, o governo, como você já disse, na minha opinião também, concordo com você, agiu de forma atrasada, né? Demorou para enviar. Já nos preocupa o fato de que o secretário de Planejamento e o próprio governador já afirmaram, inclusive aqui na 96, em mais de uma oportunidade, que sem os recursos, os 20 milhões de reais em janeiro, haveria dificuldades para o pagamento da folha, e já está consolidado esse quadro, né? Porque tem aquela questão da noventena, independente da aprovação agora, em janeiro esse dinheiro não
não existirá. O governo demorou para apresentar, demorou para conversar com a sociedade, né? Essa é uma medida extremamente impopular e que tem impactos em todas as camadas da sociedade. E o governo daqui do Rio Grande do Norte, não é uma ilha, não podia deixar de abrir mão de discutir esse assunto. Pois né? é. Apesar da intenção do governador de não aumentar impostos. Eu acredito nessa intenção dele agora. A realidade é outra. Né? Não dá para ser, né, num momento como esse, não dá para ser hipócrita. Né? Não dá para os críticos ser mais realista do que o rei, plantão, chegar e querer dizer, não, o governador, circularam fotos, né, do governador na época da campanha, dizendo não vou aumentar imposto. Mas o cenário é outro. Né? Isso aí a gente precisa dar o braço a torcer. Governante nenhum gostaria de tomar medidas impopulares como estas. Né? Claro, óbvio, o governador Robson Faria deve estar extremamente contrariado de ter a necessidade de tomar essas medidas. E é por isso que esse assunto é tão complexo. Não dá para ninguém na sociedade, ninguém, absolutamente ninguém, ficar apenas contra por ser contra. Né? É preciso discutir a real necessidade, se há alternativas a esse incremento de receita, até porque a gente tem que ir para os números. São 230 milhões de reais por ano de receita extra que o governo está prevendo. Não é um valor tão alto assim, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, é menos, por exemplo, do que o governo arrecada em um mês com ICMS, apenas com ICMS. Então, detalhe, não tapa o buraco previsto para esse ano, que é de 500 milhões, próximo a 500 milhões, e o governo pretende arrecadar 230, se eu não me engano. 230, pois é. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, esses 230 milhões não é um valor tão alto assim que não possa se encontrar alternativas dentro da própria máquina do governo, com outras medidas que tenham um impacto um pouco menor na economia, que já está tão sofrida. Aumentar impostos hoje é uma das coisas que tem se dito aí, se falou muito, falou-se muita coisa interessante e produtiva, mas falou-se muita besteira também entre as pessoas que comentaram esse pacote. Mas uma das coisas que eu ouvi que eu achei extremamente interessante é o seguinte: no setor do varejo, por exemplo, há segmentos em que a margem de lucro é de 2%. Né? Como é que você vai abrir mão de 1% já desses 2%? Como é que você vai manter sua estrutura? Como é que você vai manter empregos? Comércio que já fechou aí mais de 2.000 postos de trabalho formais somente este ano. O Rio Grande do Norte já tem mais de 10.000 postos formais a menos de emprego até agosto deste ano. Quer dizer, o cenário não é nem um pouco convidativo a se aceitar este aumento de impostos. Agora, ele precisa ser discutido, precisa ser aprofundado. Isso é o que eu acho. É isso aí. Marcos Alexandre. Olha, Jorge, a principal crítica que eu faço ao governo nessa discussão, nesse debate aí sobre o ajuste fiscal do governo aqui do Estado, é uma crítica construtiva, porque eu acho que o que realmente faltou da parte do governo foi o diálogo, a disposição de diálogo. Não que o governo se negue a dialogar, mas ele mandou a coisa muito pronta para a Assembleia. Em cima da hora. Em cima da hora. Eu vim até conversar com o próprio amigo Luciano Kleber no início da semana, e eu dizia a ele, ele pode testemunhar, que eu achava muito difícil esse pacote ser aprovado em um regime de urgência, por causa do clima, enfim, do próprio cenário de crise. As pessoas já estão pouco pacientes, vamos dizer assim, né, pouco tolerantes com medidas impopulares, né, e ainda mais quando se fala em aumento de imposto, né, numa carga tributária que a gente já vive, que é histórica, e que, enfim, vem aumentando. Então, eu acho que agora, como o governo viu a reação, por exemplo, da Assembleia, dos setores produtivos, né, da própria sociedade... E no caso do regime de urgência, bastava um líder ser contra, que impediu... Era muito frágil, era tudo muito frágil. E surgiram de cara 3, né, que foi a deputada Márcia Maia, o deputado Gustavo Fernandes e o deputado Kelps Lima. E Tomba também. Tomba também. Mas Márcia era líder do PSB. Aí no colégio Gustavo de líderes... Fernandes e Kelps. Kelps e Márcia Maia. Então, quer dizer, de cara o governo já perdia, porque tinha que ser unânime. Então eu acho que agora, enfim, vai ser um prejuízo? Vai. Assim, o governo já poderia ter essa receita em janeiro, se tivesse votado, poderia. Mas devia ter proposto antes. Verdade. Olha, só para informar vocês, os estados que já conseguiram aprovar esses aumentos de impostos, né? Rio de Janeiro, a terra do nosso amigo Jean Paul, você é carioca, né, Jean Paul? Botafoguense de nascimento. É isso aí. Ninguém é perfeito. E eu sou Vasco, agradeço muito. Ninguém é perfeito, dois. Ao Flamengo.
Flamengo por ajudar o Vasco nesse momento de recuperação. Alguma coisa boa vocês tinham que ter esse ano, né, amigo? Porque já saíram da Copa do Brasil, vão cair para a Série B. São 5 partidas do Flamengo. E o Flamengo não consegue vencer. Ganharam o campeonato depois de Vasco passar 3 anos sem ganhar o Flamengo, vai ter que ganhar. Mas vamos voltar aqui para a discussão. Você vê como pega fogo, né? Falar do Botafogo. Como pega fogo? O Vasco, vamos respeitar o Vasco. Respeita a polícia. Respeita a polícia. Nosso querido Vasco Golfinho. Quem não respeitou foi Alexandre Pato. O tem que dar uma surra. É muito bicho. É muito bicho. O Vasco é golfinho. Ele só faz uma graça e de novo. Exatamente. Mas vamos voltar aqui. Os estados já aprovaram: Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Maranhão, Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Piauí, Sergipe e o Distrito Federal. Por enquanto, o Rio Grande do Norte não está nessa lista dos estados que aumentaram geralmente a alíquota do ICMS em itens supérfluos, como bebidas, alcoólicas, cigarros, mas também telefonia, no caso das comunicações, e também, no caso do Rio Grande do Norte, a proposta para aumentar em cima dos combustíveis. Mas eu queria chamar a atenção aqui para 2 detalhes ainda dentro dessa questão do pacote. Primeiro, o seguinte, não tem se falado muito do impacto desse aumento do ITCD, né? Que é o de herança. Isso. Um amigo, inclusive ouvinte nosso, George Gosson, que é empresário, coordenador da Câmara Empresarial do Turismo, estava chamando a atenção ontem para um ponto que me pareceu extremamente pertinente. Esse aumento do ITCD ele terá impacto direto na construção civil. Por quê? Porque a maioria dos empreendimentos de Natal, eles são realizados em terrenos antigos, terrenos exatamente de herança e de inventário. E quando os empreendedores, as construtoras, os incorporadores adquirem esses terrenos, eles já têm um custo elevado para adquirir, geralmente tem embrólios de herança e tal. E agora eles vão ter esse plus aí de aumento de imposto. E isso pode sim viabilizar novos empreendimentos em Natal, além de todos os outros fatores que a gente tanto já comenta aqui. Então, essa é mais uma vertente que precisa ser considerada nos debates que estão se iniciando finalmente com o governo sobre esse pacote. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção, Jones, é o seguinte: é trazer esse tema tão complexo para uma comparação extremamente simplória, que eu até já peço desculpas, mas é para tentar fazer com que o nosso ouvinte entenda de uma forma mais didática, simploriamente mesmo. Na sua casa, quando você tem um déficit no final do mês, você tem menos dinheiro do que conta para pagar, você tem 2 alternativas. Ou você aumenta a sua receita, ou você corta a sua despesa. Quando você vai aumentar sua receita, você tem que buscar um novo emprego. Pô, às vezes a mulher às vezes gasta muito, aí meu cartão deixa ela mais. Vamos entrar nesse dela, quebra o cartão de crédito dela. Ei, desculpa. Angelina, chegar em casa... Diz que quem gasta mais sou eu. Não, lá em casa tem essa lenda também. Na Paula tem essa lenda também lá em casa. Mas essa lenda. Bom, então... Se você tem... É lêndia mesmo? É lêndia. É lêndia. É lêndia e fricção. Quando você... A possibilidade de aumentar a receita, ela vem de um novo emprego, de aumentar uma carga horária, de encontrar uma nova atividade, ela tem um limite. Se você já trabalha 12, 13 horas por dia, se você não tem mais de onde tirar dinheiro, a sua possibilidade de aumento de receita se exauriu. Então você tem que ir para o corte de despesas. Eu acho que hoje, por todo o contexto econômico, todo o contexto econômico que o país vive, que o Rio Grande do Norte vive, a capacidade de aumento de receita com aumento de impostos está exaurida. Tem que partir para cortar a despesa. Eu falei em iogurte, aquele recadinho da Nutri. Você já fez as contas, sabe, comprar pratos prontos, congelados, para as suas refeições diárias? Sai bem mais em conta, hein? Pois não há desperdício custo com empregada, por exemplo. Sendo pratos da Nutri, você ainda tem a certeza de ter uma alimentação saudável e saborosa. Já pensou que você pode economizar e fazer sua dieta de redução de peso ao mesmo tempo? Pois é. Mesmo os pratos mais simples de almoço e jantar da Nutri são pratos lá calculados para dietas de perda de peso. Eu não conheço as linhas Protein Fit da Nutri, são ótimos para quem está malhando, e da linha Gourmet para os apreciadores da boa mesa. A Nutri existe para facilitar a sua vida.
Site da Nutri, www.nutricenter.com.br. Tem os telefones 32 31 54 29 e o 2226 89 89. Olha, queria mandar um abraço aqui para o Ocimar, que está dizendo assim: como eu gostaria de estar nessa resenha, é bom demais ouvir vocês. Aí Abuto, eu adoro com Cadió, adoro esse jornal que nos deixa informados e animados para continuar o dia. E mandou beijos aqui para todos, né? Palmas pro Ocimar! Manda mais, né? Você tá só Ocimar ali. Aquele abraço pro grande Ocimar, né? Ela. É uma menina. Rapaz, vocês são muito Agora eu entendi. Agora eu entendi. Que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus. Se for também, tem problema nenhum, pô. Ei, vamos lá. Já para encerrar, você tem algum comentário? Eu vi que você rápido, assim, fazer uma ratificação aqui. Tem que ser rápido. Você, quando o seu rápido é 10 minutos. Avalizar. O rápido já foi 10 minutos. Tempo aqui, tá certo, é só para... Olha, pedir para avalizar medidas impopulares é sempre uma missão muito difícil. Agora, mais difícil ainda é quem é pedido para fazer isso dar alternativas, né? Porque qual é a alternativa? Então, para o pacote fiscal, qualquer dessas situações, federal, estadual, qual é a alternativa? O que é que você faria se estivesse no lugar da pessoa que está governando? Prometer na campanha é natural, ninguém quer aumentar deliberadamente impostos, mas, como você disse, quando surge a ocasião, ou mas o problema de Robson... a inevitabilidade... Só para ilustrar, o problema de Robson é que ele passou meses já no governo dizendo que não ia aumentar impostos. Inclusive aqui no Jornal 96, ele disse isso umas 2 ou 3 vezes. Não, e avalizar essas coisas realmente requer mais detalhamento. Agora, eu tenho uma coisa que eu queria comentar, que é o seguinte: todo governo que começa, termina, a gente está sempre discutindo essa questão da penúria, ou da penuriosa situação financeira do Estado. Isso. Né? E, Luciano, você vai concordar comigo que tem que haver uma solução, claro que não de curto prazo, mas de longo prazo, que é o seguinte: é a economia. Essencial. Isso. Né? A economia do Estado precisa ser dinamizada. Claro. E a gente não vê, entra governo, sai governo. Agora espera-se muito do secretário Flávio Azevedo, apoio muito essa iniciativa. Aliás, tem feito um trabalho fundamental. Você já está começando a trabalhar, porque pela primeira vez é preciso realmente mexer com os basilares atrativos da economia do Rio Grande do Norte, que não são poucos. Recursos naturais, a nossa logística não é ruim. Aliás, o Flávio está numa sinuca de bico, né? Como empresário, está tendo que administrar e fazer um meio de campo entre os empresários e o secretário. Bom, Robson tem um secretário dele. Da felicidade de Robson e do setor produtivo do Rio Grande do Norte. Neste momento crucial, temos um secretário de desenvolvimento da estirpe de Flávio Azevedo, que é um empresário, é um cara extremamente inteligente, preparado e que sabe dialogar. Do jeito dele, mas sabe dialogar. Palmas para Flávio Azevedo! Rapaz, você hoje está muito efusivo, não tá? Ele hoje está efusivo demais. Eu tô achando. Eu terminei outro Verdade Secreta. Para me lascar. Eu atrasei 2 meses de novela, né? Aí quando der fé, a novela acabou sexta-feira. Eu vi, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir falar dessa novela. Eu tenho que assistir cada capítulo. Aí entrei numa maratona, meu amigo. Terminei ontem. Terminou de ver o corpo dele jogado no mar. Não, e a bichinha se matou. A bichinha. A mãe da também menina. é. E a menina passou a novela toda na chibata. E ainda terminou casada. Pois é. Acontece na vida real. Acontece, lá foi pra novo. Mas consegui assistir a novela toda. Aliás, uma boa novela. E eu só vou fazer aqui um elogio. Aliás, o grande elenco, Valcir Carlos. Mas a Massafera, rapaz. Grazi Massafera. Amadureceu muito. Ex-BBB. Ela foi um papel dificílimo e ela fez com categoria. É por isso que essa resenha é boa, né? A gente fala desde de crise política até verdade secreta. Essa resenha Pois é. Aliás, uma piada que circulou ontem no WhatsApp era o seguinte. E ele no que faz é um fera, né?
massa, velho. Piada que circulou ontem no WhatsApp. Eu atrasei 2 meses de novela, né? Aí quando der fé, a novela acabou sexta-feira. Eu vi, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir falar dessa novela. Eu tenho que assistir cada capítulo. Aí entrei numa maratona, meu amigo. Terminei ontem. Terminou de ver Terminei o ontem. corpo dele jogado no mar. Não, e a bichinha se matou. A bichinha. A mãe da Também menina. é. E a menina, Brita Moraes. a menina passou a novela toda na chibada. Pessoal que gravou aí já E ainda terminou casada. Pois é, pois é, né? Isso acontece na vida real. Acontece, lavou pra novo. Mas consegui assistir a novela toda. Aliás, uma boa novela. E eu só vou fazer aqui um elogio, aliás, o grande Valcir elenco, Valcir Carrasco. Mas a Massafera, rapaz. Grazi Massafera. Grazi Massafera, Amadureceu muito. ex-BBB, ela foi um papel dificílimo e ela fez com categoria. É por isso que essa resenha é inclusive, boa, né? A se gente fala desde se de crise política até verdade secreta. Essa resenha foi foi... apresentado pra Massa Fera. Pois é, né? Aliás, uma piada que circulou ontem no WhatsApp era o seguinte. E ele no que faz é um fera, né? É massa, velho. Piada que circulou ontem no WhatsApp. Piada que circulou ontem no WhatsApp. A galera já deve ter visto, pode ter, vale registrar aqui. Diz, Brasil no auge, vazam nudes de Carolina Dickmann. Brasil em crise, vaza nudes de Estênio Garcia. Pelo amor de Deus. Ainda bem que o caso da atriz só ia antes. Qual é o nome dela? Carolina Dickmann. É isso. Brasil no auge, vazou Carolina Dickmann. Brasil em crise, vazou Estênio Garcia. Crise, não piore, crise. Aí o povo ainda bota assim, fora Dilma, né? Diz que a culpa é de Dilma. Ainda culparam o Deus. Culparam Dilma. Não tem nada a ver Nada a com ver, isso. mas culpado. Agora, eu queria que esse programa fosse de madrugada para eu poder fazer o comentário que o grande Rodrigues Neto fez no grupo desse aí sobre a história do nude. Tá liberado. Tá liberado. Fale e se Não problema com a gente. Rodrigues Neto foi o seguinte, disseram o seguinte... jornalista aqui do Rio Grande do Norte, você que conhece. Isso, a figuraça. Disseram que a menina, a mulher de Estênio Garcia, fez um comentário dizendo que tinha se sentido estuprada, né? Por causa da sorte. A invasão de privacidade. Aí o Rodrigues Neto botou num determinado grupo aí, disse o seguinte, disse, era a única forma dela se sentir estuprada, porque com um negocinho daquele não dava pra... Meu Deus. Sim, é pacote Eu não vi a sorte, nem quero ver. Um abraço para o Rodrigues Neto. Olha, gente, vamos aqui para outro assunto. Fernando Freire, ex-governador do Rio Grande do Norte, escapou da prisão, né, do Alcaçuz, né? Porque ele, apesar de estar preso desde julho, ele ia para um presídio e na hora de ir para o presídio, foi para o hospital, conseguiu habeas corpus. Que situação é essa, Marcos? Você tem detalhes disso aí? Tem, Diógenes. O ex-governador Fernando Freire, né, teve a prisão decretada, né, já há algum tempo, já que eu realmente não... Hoje, Júlio, ele está Não, mas assim, ele já vinha... Aí ele estava foragido, né? Foi considerado foragido. preso mesmo desde julho. Aí foi detido em julho, no Rio de Janeiro, né? Veio para Natal, ficou detido no quartel da Polícia Militar, no quartel, né, geral da Polícia Só os Militar. VIPs têm direito. Isso. Aí houve uma decisão aqui da Justiça Estadual que determinou a transferência dele para Alcaçuz, para o presídio de Alcaçuz. Essa transferência deveria ter acontecido sexta-feira passada. Aí ele passou mal. Aí ele passou mal na madrugada, né? Na madrugada em que iria ser hospital. transferido, foi transferido para o Hospital São Lucas. E está lá até hoje, né? Está internado lá no hospital. E ontem conseguiu essa decisão por 3-2, uma decisão apertada, uma votação, placar apertado aí, enfim. O STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, autorizou que ele continue se defendendo em Situação liberdade. muito complicada, né? Para um ex-governador. Muito complicado. Um senhor de idade que realmente tem problemas de saúde. Claro, a gente sempre torce e defende a justiça. Né? Aliás, o entendimento do juiz Henrique Baltazar sempre foi esse, né? A justiça
tem que ser para Claro, todos. claro, Né? mas a gente precisa também, em determinados momentos, são as questões de humanidade, né? Fernando Freire, de fato, é um senhor de idade, eu não lembro a idade dele, mas ele já... Se não me engano, 61. Não, acho que é mais. Eu acho que mais. Ele é da geração, Eu acho que mais. ele é da geração de Berê, de Eu acho que ele está Vilma, beirando os 70 de Henrique, já tem mais de Garibaldi, 65, está né? beirando os 70. beirando os 70. Eu não tenho essa informação E é precisa. um senhor que realmente tem problema de saúde, já desde a época do governo, ele governador já tinha problema de saúde, enfim. E com esses problemas todos, Enfim. Essa cadeia que ele sofreu agora foi por alguns dos processos, tem outros processos que ele responde. Ele né? ainda responde a uma série de outras coisas. Há dois aspectos aí, assim, que foram abordados em toda essa discussão da situação do ex-governador. A primeira, óbvia, é a questão do sistema prisional, que hoje passa por um problema, enfim, que não está dando conta nem dos que já estão lá. Né? Não só aqui no Rio Grande do Norte, é um problema geral. Geral, do Brasil. Mas aqui no Rio Grande do Norte se agravou um pouco esse ano por conta daquela rebelião, Especificamente é o Caçuz. PCC, enfim, especificamente é o Caçuz, como lembrou aqui nosso Jean Paul. Então, quer dizer, há um problema grave já nos presídios que realmente não dão conta, digamos assim, do pessoal que já está lá. Né? E para receber um ex-governador, então, que já foi comandante das tropas militares. A gente fez uma pesquisa de 61 anos. 61. Ele é de 54, você está certo. Palmas para Marcos Alexandre! Pois é. Sempre nosso Oswaldo Oliveira. Não, Oswaldo, aquele do Era Antônio Fagundes? Não, também. Sim, Oswaldo de Souza. Eu errei de Oswaldo. É o matemático. E aí outro aspecto... Isso, da Zebrinha. O outro aspecto envolvendo aí essa questão da prisão, decreto de prisão do ex-governador, é que ele não iria para uma cela comum. Já havia uma cela especial já preparada para ele em Alcaçuz, já estava preparada, pronta para recebê-lo. Essas são as informações que a gente tem. De qualquer forma, claro. De toda forma, ninguém quer ir nem passar na porta de Alcaçuz, quanto mais ficar lá. E enfim, aí houve essa decisão ontem do STJ que provocou essa reviravolta. Então, hoje, se ele tiver alta, como está prevista, aí ele poderá ir para casa. Tem muita gente que acha que, apesar disso que o Luciano falou, tal, quer dizer, que o governador deveria marcar a prisão como uma pessoa qualquer que cometeu seus equívocos, seus crimes. E eu me lembrei do Ulisses Guimarães, corredor da Rede Globo, uma vez comentando que cadeia era só feita para 3 tipos de P. Aí ele perguntou, pobre, puto e preto. Isso. Ele tem essa tese. Ele dizia muito isso, era um bordão do doutor Ulisses Guimarães. Agora sim, né, Jorge? A gente vive um momento hoje no Brasil que isso está mudando um pouco, né? A gente vê um Marcelo Odebrecht numa cela, enfim... confinado, a cela já foi mostrada aí pela imprensa, não é? Está longe de ser um luxo, digamos assim, Marcelo Odebrecht. Cagando num buraquinho, que é um dos homens mais ricos, rapaz, bilionário. O pobrezinho, até uma escrivaninha de pedaço de caixote, ele tinha feito e tomaram dele. Pois é, então quer dizer, é um momento, no mínimo, diferente aí que a gente está vivendo, nesse aspecto. Olha, precisando alugar um caminhão Manque, o guindaste telescópico, a Power Guindaste possui uma frota nova, um caminhão estraçado, guindaste operado por controle remoto, equipamentos modernos, com diferentes capacidades e configurações, buscando as melhores soluções para seus clientes. Power Guindaste conta com uma equipe de profissionais treinados, qualificados, com vasta experiência no ramo de içamento de cargas, hein? Alta tecnologia, honestidade, seriedade, pontualidade, comprometimento. Power Guindaste. Você pode entrar em contato, né? E pedir uma proposta, 3086-5995. E tem também o WhatsApp 991776364. Olha, eu deixei para o momento final da nossa resenha essa possibilidade de impeachment da presidente Dilma, né? Esse momento aí, muito difícil que a presidente está vivendo, tanto que hoje anunciou uma reforma ministerial para tentar colocar ordem na casa. Aliás, essa reforma ministerial não foi feita por Dilma, foi feita por Lula. Lula negociou com os líderes no Congresso, Renan Calheiros, Zé Sarney, que hoje está nos bastidores. Tirou o Mercadante da jogada. Então, tirou o Mercadante. Ele fez as mudanças que, inclusive, ele já vinha sugerindo a Dilma muito tempo. Desde o início desse segundo mandato, né? Mas, Dilma ignorando. Dilma ignorando. Até um tempo atrás ela ignorava. Só na pedaladazinha da bicicleta dela, né, todos os dias, e ignorando o presidente Lula. O ex-presidente Lula. Né? O PR.
E Lula está ameaçando ser candidato de novo, né? Em declaração, eu acho que ontem uma das colunistas do país falava que ele está já decidido aí. Anunciar pré-candidato. Anunciar a pré-candidatura à presidência da República. Marcos Alexandre, você acredita em impeachment de Dilma? Olha, Jorge, a sensação que eu tenho, assim, é que essa tese, essa defesa do impeachment já foi mais forte, né? Se ela vai voltar ali na frente, eu acho ainda incerto, mas eu tenho a impressão de que diminuir um pouco digamos assim, esse clamor no Congresso por impeachment. Está todo mundo meio que esperando os efeitos dessa reforma. Como é que vai se comportar o PMDB, que eu acho que é o fiel da balança nesse processo. Sempre, né? Aquilo que Diógenes colocou, talvez o PMDB não tenha tanto interesse assim no impeachment. Então, o PSDB por baixo, né, querendo ver um pouco essa tese prosperar. O PSDB perdeu a eleição, tem que esperar 2018. Claro, mas assim, tá nas articulações, Consegue dele, resolver O PSDB perdeu a eleição, perdeu pro povo, Isso. mas tem que esperar 2018. Eu acho o seguinte, assim, minha defesa é a seguinte, há que se respeitar o resultado eleitoral, independente do que seja. Não há ainda, até alguns líderes da oposição vêm batendo, e é verdade, não há assim nenhum fato grave assim de corrupção contra a presidente. O que há são indícios, suspeitas e tal, estão sendo apuradas, enfim. Mas não batom na cueca ainda. Não tem o Fiat Elba, né? Então, nesse caso, questão de governabilidade, ela está tratando. Eu acho que a população deve torcer para ela conseguir retomar o prumo do país e dar sequência aí ao governo e às respostas que o país está precisando. Jean Paul Prats, sua opinião? Concordo, acho que o movimento já foi maior, já houve uma comoção maior em relação a isso, evidentemente que grandemente influenciado pela impopularidade inicial do governo. Aliás, ela acontece praticamente em todos os governos que são reeleitos, né? O início do segundo mandato é sempre complicado. Esse foi muito mais, né, em função do resultado ter sido muito próximo e de haver já uma indisposição muito grande e as medidas terem sido também impopulares, necessárias. E mais uma vez, também aquele caso, né, na eleição se fala uma coisa, na hora que se pega a realidade é outra. E agora, em relação às pedaladas, por exemplo, eu acho que... Pedaladas, que é a pergunta do nosso querido Joedson, né, Jetson. Ele está perguntando qual a data, prazo que foi dado para justificar as pedaladas. A justificativa da presidente já foram apresentadas, Já foram apresentadas. Aliás, o julgamento deve ocorrer no Tribunal de Contas da União na semana que vem. Agora, lembrando que o TCU não tem poder para julgar as contas do governo. O que ele faz é mandar um parecer ao Congresso, e o Congresso é que avalia as contas do governo, pode reavaliar. Então, na verdade, a consequência desse parecer do TCU é mais política do que econômica. Não há consequência para as contas públicas absolutamente nenhuma. E, de fato, essa é a primeira consequência. A segunda é administrativa, porque gera restrições no poder de contratar do governo, se for o caso. E a terceira é penal mesmo, se houver realmente o encontro de processo penal. Luciano Kleiber. Acho que não tem, hoje não há mais clima para impeachment. Esse clima, realmente, concordo plenamente com o Marcos Alexandre, já foi muito mais forte. E hoje a presidente, graças a Deus, parece estar encontrando pelo menos o caminho de manter a sua governabilidade. Com relação à popularidade do PT, eu acho que já foi para o espaço. Eu acho que o risco continua, né? Pode ser até que se faça uma arrumação nesse final de ano, mas a cabeça da presidenta ainda continua a prêmio. Essa é a minha opinião. E assim a gente termina o Jornal 96 desta sexta-feira, dia 2 de outubro. Está chegando o dia da criança, eu quero minha bicicleta. Quer sua bicicleta? Falar em bicicleta, Milton Neto, meu primo, que é nosso ouvinte. Lembro, eu quero minha Calói. Estava dizendo aqui agora no WhatsApp que quer uma mobilete, que vai vender o carro, quer comprar uma mobilete por causa do aumento da gasolina. Né? Vamos comprar uma mobilete, tá certo? Não é a 50, é a mobilete, que é aquela que fazia 80 km com litro. Que é uma sugestão, compre uma bicicleta. Boa ideia, elétrica. Monta uma moto elétrica. Uma moto elétrica, tá certo. Mas aí a energia vai aumentar, não dá certo. Que bom seria que essa resenha tivesse 2 horas. Eu vou falar até com ele. Vai aumentar aí, aumentar. Ah, não, mas eu não posso tirar o horário do padre. Não posso tirar o padre do Ave Maria. O padre biscomunga. Aquele abraço, Padre Nunes. Padre Nunes daqui a pouquinho com fé na vida aqui do Jornal 96. Grande Padre Nunes. Jornal 96 já ficando por aqui. Tenham todos um belíssimo dia. Ao som aí do Royal Block.